Nós vamos ver agora aí soluções eletrolíticas e soluções não eletrolíticas, ok? Então isso significa algumas soluções aquosas, né? Então, alguma substância que é colocada em água e ela tem a propriedade de conduzir bem a corrente elétrica. Então, tem umas que conduzem bem e tem outras que conduzem mal ou até não fazem condução de corrente elétrica, ok? Normalmente, quando a gente põe um soluto em água, né, vai haver ou separação de íons ou vai ter formação de íons, né? Então aqui nós temos 3 exemplos aí de soluções que são eletrolíticas e não são eletrolíticas. Primeiro caso ali, nós temos o caso da sacarose aqui, ok? Onde nós vimos que é açúcar, então foi colocado açúcar em água, e o açúcar em água, ele não deu passagem à corrente elétrica, ou seja, não iluminou a lâmpadazinha ali. Então, digamos que a sacarose, ela é um não eletrólito, ok? Já nós vamos ver agora aqui, né, um eletrólito fraco. Então, a lâmpada não iluminou tanto aqui. Então, é sinal que, né, essa substância, né, ela teve formação ou teve, né, dissociação ou separação de poucos íons, poucos cátions e poucos ânions, né? É o caso aqui do ácido acético, ok? Aqui nós temos um eletrólito forte. A lâmpada aqui iluminou mais. Então nós temos aqui o caso do cloreto de sódio. O cloreto de sódio, então, quando colocado em água, ele libera, né, muitos cátions e muitos ânions, né? Então, ele favoreceu a passagem de corrente elétrica. Então, uma substância que gera bastante cátions e bastante ânions é um eletrólito forte, né? Assim como tem substâncias que não geram cátions nem geram ânions, né? Elas só solubilizam, né, praticamente na forma ainda molecular. Então vamos ver nossos resuminhos rápidos ali. Eletrólitos fortes são aqueles que produzem uma grande quantidade de íons, grande quantidade de cátions e ânions, né? E eles dão origem a soluções eletrolíticas. Então, toda solução que gerar bastante cátion e bastante ânion é uma solução eletrolítica, né? Temos então aí que as soluções se dividem em não eletrolíticas, eletrolíticas fracas e eletrolíticas fortes, ok? Nós temos as substâncias moleculares, né, que a grande maioria, quando se dissolve em água, ela não produz íons. Então, são chamadas de soluções não eletrolíticas. Ou seja, essas substâncias, elas não são capazes de conduzir eletricidade. Foi o caso da sacarose antes ali, né? Esse processo da sacarose se dissolver em água, né, e não produzir íons, é chamado de solvatação. Então, na realidade, quando eu coloco a sacarose em água, ela continua sacarose só em meio aquoso, mas continua uma substância molecular, ó. Então, aqui ela continua a nível molecular. Nós vamos ter agora alguns exemplos aí de soluções eletrolíticas, que são boas condutoras de eletricidade, né? Então, tem umas que fazem dissociação iônica. A dissociação iônica é separar os íons. Então, essas substâncias já são iônicas. Nós temos o primeiro exemplo aqui, o cloreto de potássio. Temos aqui, né, é um sal. Então, ó, o potássio já é um íon, que é o cátion, e o cloro já é um íon, que é o ânion. Então, temos o cátion potássio e temos o íon, o ânion cloreto, tá? Então, note que o único trabalho da água aqui é separar, ó. Ele vai separar o cátion do ânion. Então, ele separou o potássio catiônico, né, do cloreto aniônico. Esse processo é chamado de dissociação. Dissociação, então, é separar. Então, note aqui na figura que o cloreto de potássio, né, ele é um eletrólito forte, ó.
ele gerou, né, ele formou, ou na sua separação, na sua dissociação, né, houve grande liberação de cátions e ânions. E a eletricidade gosta disso. Então, a gente diz que o cloreto de potássio é um exemplo de eletrólito forte. Temos aqui um outro exemplo que é o caso das bases. As bases também já são compostos iônicos. Então, nós temos aqui o cátion sódio, né, e temos o ânion, né, oxidrila ou hidroxila, como é chamado. Então, se eu colocar aqui, isso aqui é hidróxido de sódio, se eu colocar hidróxido de sódio em água, o que a água vai fazer é separar de novo, ó, o cátion do ânion. Então, isso aí também chama-se, de novo, dissociação iônica, como já tínhamos visto anteriormente no exemplo aqui do cloreto de potássio. Tá? Então, esse exemplo aqui do hidróxido de sódio também vai gerar muitos cátions e muitos ânions, então vai ser um bom eletrólito, vai ser um bom condutor de eletricidade. Aqui já temos um exemplo de ácido. Ó. Os ácidos, na realidade, são compostos moleculares. Ó, eles não são cátions ainda na fórmula original. Então aqui o que vai acontecer à água é que ela vai fazer uma ionização, né? Ela vai transformar o hidrogênio molecular em hidrogênio catiônico. Então vai sair um hidrogênio positivo ali. E vai transformar o bromo, né, molecular ali, vai transformar em um ânion, ok? Então vai gerar um cátion positivo e vai gerar um ânion negativo. Então os ácidos sofrem ionização, né? Ó, pega o sentido da palavrinha, ó. É a ação de ionizar. Aqui é a ação de dissociar. Então eu dissocio algo que já está pronto. Então já era iônico, já era iônico. Aqui era molecular, então houve uma ionização.